tema de hoje, valores. Quais são os nossos? Quais são os teus valores? Podemos falar de valores morais, valores espirituais. Tudo o que fazemos é influenciado pelos nossos valores. Tudo o que a gente faz, nós somos influenciados pelos valores que nós temos gravados dentro de nós. Mesmo que a gente nunca tenha feito uma lista de coisas importantes, as suas ações, as minhas ações são fortemente determinadas pelos valores que nós temos gravados dentro de nós. Toda vez que você toma uma decisão, você toma essa decisão confiando nos valores que estão gravados no teu coração para você fazer. Infelizmente, alguns valores que estão gravados dentro de nós, eles estão distorcidos. A gente vive uma distorção hoje de valores. Os valores estão distorcidos. Muitos desses valores, eles estão dentro do nosso subconsciente. E às vezes esses valores foram gerados em nós, criados em nós, pelos nossos pais, pelo local onde a gente vive, pelas pessoas com quem nós nos relacionamos. Isso gera dentro de nós valores. E claro, óbvio, que no século XXI, o século da televisão, da internet, o século de tanta informação, óbvio que neste século as imagens que se passam na televisão, os programas que se tem na televisão, as novelas, todas as coisas que nós temos, que se tem na verdade na televisão, tem mostrado que os valores estão distorcidos. Então hoje para a família é comum, não normal, comum haverem pessoas que têm parceiros do mesmo sexo. Hoje é comum trocar-se de parceiros ou de casamentos, termina um casamento, começa outro, termina outro, começa outro. Como eu falei quinta-feira aqui, eu citei o Chico Anísio quinta-feira, por sua capacidade de produzir, mas mesmo assim ele se casou 6 vezes. E até hoje tem briga de filhos, de mulheres diferentes na justiça por causa da sua herança que foi deixada. Tem outros tantos conhecidos aqui no Brasil que também se casaram várias vezes. Ou seja, isso está se tornando algo comum e isso está gerando valores na cabeça das crianças, dos adolescentes. Tipo assim, eu vou usar a expressão que todo mundo usa, isso é normal. Não, isso não é normal. Normal é a pessoa ter valores que os pais ensinam dentro da sua mente. Valores como honestidade, valores como respeito, valores como amor, companheirismo, obediência. Isso são valores que nós aprendemos quando temos uma família abençoada, pai, mãe, irmãos. E quando nós convivemos juntos, os pais, eles tendem a gerar esses valores nos seus filhos, valores morais. E é óbvio que nós que somos cristãos, nós também temos esse poder de gerar nos nossos filhos valores espirituais. A Bíblia está cheia de textos que nos remetem a entender que se eu conheço Deus, se eu tenho experiências com Deus, se eu tenho um relacionamento com Ele profundo, eu tenho que ensinar isso aos meus filhos e, se possível, ensinar aos meus netos. E que isso grave-se tão fortemente nos corações deles, que eles possam levar isso para as próximas gerações. Veja que interessante. Quando José estava no Egito, José, ele era de uma geração. Ele
É óbvio que José ensinou valores espirituais relacionados a Deus aos seus filhos. E os seus filhos provavelmente não devem ter gasto muito tempo de ensinar esses valores espirituais aos seus próprios filhos, à sua descendência. Você vê que depois de 430 anos que o povo foi liberto do Egito, a maioria deles conhecia Deus de ouvir falar. Ficavam felizes porque Deus fazia um negócio e, por outro lado, no mesmo instante, eles falavam mal de Deus, criticavam ao Senhor Deus e aos servos dele que ele tinha levantado para justamente tirá-los daquele lugar de escravidão. Ou seja, a maioria daquele povo que morreu no deserto, eles não tinham esses valores espirituais gravados no coração de tal forma que os seus filhos pudessem viver isso. Só alguns. E se você olhar a história do povo de Deus, muitos deixaram de imprimir, entenda essa expressão, imprimir na mente dos seus filhos esses valores. Valores morais e valores espirituais. Valores morais, por exemplo, na questão de falar. Tem pai que fala palavrão, ele xinga, ele fala para dizer que ele não está, ele acaba mentindo. E isso vai gerando valores dentro dos filhos, é óbvio. O pai que se preocupa como eu já brinquei aqui algumas vezes, o pai que se preocupa em colocar um uniforme do seu time do coração, no seu filho pequeno, para que quando ele cresça, torça para o mesmo time, ele deveria se preocupar mais com valores espirituais do que esses valores que não têm valor nenhum aqui nessa terra. O que adianta o teu filho torcer por mesmo time que você torce, mas não ser honesto, não ser trabalhador, não ser respeitoso e principalmente não conhecer a Deus como você diz que conhece? A boca fala do que está cheio o coração. Foi isso que ensinou Jesus. Então, esses valores que nós temos dentro de nós, eles estão distorcidos hoje. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, você conversa com as pessoas e fala assim, e aí, tá tudo bem e tal, como é que tá a tua família? Minha família, nossa, minha família é muito importante para mim. Ele fala da boca para fora. O que mais perdura no coração dele, o que mais ele tem de valor na mente dele? Ele está sempre ocupado, está sempre cansado, está sempre trabalhando, ele não tem tempo para a esposa, ele não tem tempo para os filhos, ele não brinca com os filhos, ele não conversa com os filhos, porque ele não tem tempo. Mas ele diz que a família dele é importante para ele. Ora, se fosse importante, ele gastaria mais tempo com a sua família do que com o seu trabalho. Isso é fato. Mas hoje em dia... Não, por favor, não venha com essa desculpa, que isso aí é desculpa esfarrapada. Que quando você quer, você arruma tempo. Tem gente, por exemplo, que ele fala assim, eu dou valor à minha saúde. Você dá valor à sua saúde? Dou valor à minha saúde. Da boca para fora. Porque ele está sempre comendo, está sempre bebendo refrigerante, por exemplo, que é gostoso, mas que não faz bem tomar sempre. Principalmente o refrigerante, o chamado de cor preta, Coca-Cola, Pepsi Cola. Isso são refrigerantes que estudos mostram isso. Hoje, você que é jovem, isso não vai te afetar muito. Mas lá na frente, isso pode afetar muito. Você pode ter problemas de equilíbrio, né? Tem muita gente hoje que tem problema de equilíbrio, tem tontura, por conta de tomar muito refrigerante e refrigerante preto. Isso está provado, é só você pesquisar na internet, não precisa acreditar nas minhas palavras. É óbvio que é gostoso uma coca gelada. Quem não gosta de uma coca gelada? É maravilhoso. Mas toma cuidado. Mas a pessoa diz, não, eu cuido da minha saúde, eu dou valor à minha saúde. Não cuida nada. Tem outros que dizem assim, eu sou aquele que, eu não sou materialista. Não é materialista? Não sou materialista. Mas o cara vive endividado. É interessante, né? Ele não é materialista, mas vive endividado. Pastor, é que eu ganho pouco, é que... Cara, na boa, né? Na boa. Se você não gastasse tanto, ou além do que você ganha, se você não fosse tão materialista, eu quero ter as coisas, eu quero ter tudo,
provavelmente a sua vida financeira seria melhor. Enfim, eu poderia citar aqui várias questões relacionadas a valores. E é interessante que quando você tem valores dentro da tua vida, da tua mente, quando você tem valores, esses valores, sejam morais, ou sejam morais e espirituais, esses valores, num determinado momento, eles vão entrar em conflito. E aí gera-se o chamado dilema. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Aliás, o apóstolo Paulo, ele disse: miserável homem que sou. Por quê? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Ou seja, isso existe dentro de nós esse dilema. E quando vem esse dilema, e é aí que eu quero chegar nesta manhã, e para você também que vai ouvir à noite, quando nós chegamos nesse dilema, começam a surgir perguntas dentro de nós. Por exemplo, eu devo obedecer mesmo a Deus e crer na sua palavra? Será, esse é um dilema que muitos vivem hoje, será que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, toda ela é verdade? Será que tudo que está escrito nela é verdade? Tem muita gente questionando a Bíblia hoje. Não era bem isso que ele queria dizer. Não é bem isso que está escrito. Eu fico imaginando os pregadores do século XX. Eu vou falar do meu pai para trás. Que durante a sua vida pregaram a palavra maravilhosa, simples. Ganharam centenas de pessoas para Cristo com uma palavra simples. Vidas eram curadas assim de uma forma fantástica, milagrosa. Agora hoje, por conta da sabedoria ou da inteligência, do conhecimento, as pessoas leem a Bíblia e acham assim: acho que não é bem isso que está dizendo aí. É óbvio que existem na Bíblia textos que são textos onde são feitas comparações. Jesus usava muito isso, comparações. Mas existem textos que são literais. Então hoje vive-se esse dilema: eu devo mesmo obedecer a Deus e crer na sua palavra? Uma outra pergunta que está no coração de muita gente: será que Jesus vai voltar mesmo para buscar a sua igreja? Será que o mundo vai acabar? Esse é um dilema que muita gente tem no coração. E por que vivem esse dilema? Porque não lê a Bíblia, porque não conhece a Bíblia. Eu preciso mesmo da ajuda de Deus? Eu tenho carro, tenho a minha casa, tenho dinheiro guardado no banco, tenho saúde, eu não preciso muito de Deus. Eu não dependo de Deus, eu dependo do meu trabalho. Se eu produzir, eu vou ganhar. Se eu fizer tal negócio, eu vou ganhar. Se eu continuar trabalhando direitinho, meu salário virá. Esse é o que todo mundo pensa. E isso vai gerando dentro das pessoas esse dilema, esse pensamento, tipo assim: bom, eu já não preciso tanto mais de Deus. Até aconteceu uma crise como aconteceu agora. Porque nessa crise, muitos estão em dúvida: será que o meu salário virá? Será que aquele negócio que eu fiz, e teve gente que fez negócio tipo 3, 4 dias antes do dia que começou mesmo essa crise de confinamento, e esses negócios foram cancelados, cortados. E aí a pessoa ficou: e agora? Ou seja, perguntas que as pessoas têm. Outra pergunta, eu lembrei aqui, até porque eu anotei para não esquecer. Eu devo ser fiel mesmo a Deus? Por que eu tenho que ser fiel? Por que eu tenho que obedecer a palavra? Usa-se aquela expressão: todo mundo faz o que quer. Todo mundo pinta e borda. Todo mundo mente. Todo mundo engana para fazer um negócio.
Todo mundo, para se dar bem na vida, faz alguma coisa por debaixo do pano. Então por que que eu tenho que ser fiel? Eu tenho que ter uma vida limitada? Por quê? Porque são essas questões. Isso é um conflito de valores espirituais que as pessoas têm, eu e você temos dentro do nosso coração, da nossa mente, que entram em choque quando a gente começa a viver nesta terra. Quero trazer isso para o nosso lado, valores espirituais, porque o agir de Deus, o mover de Deus, a gente não vê Deus agindo. Não vê entre aspas, claro. Você não vê Deus se materializando, você não vê anjos se materializando e as coisas acontecendo. Você não vê esse agir de Deus com os olhos humanos. E por não ver este agir de Deus com os olhos humanos, quando você usa os olhos espirituais, você está usando a sua fé. E fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê. Ou seja, como cristão, eu vejo diferente. Eu não vejo a dificuldade, eu vejo Deus acima da dificuldade agindo em todos os locais. A questão é que se os valores que temos no coração são maiores que os valores espirituais que também temos no nosso coração, nós vamos nos esquecer desses espirituais e vamos dar mais ênfase aos valores morais. E entenda valores morais, que eu quero dizer aqui, coisas. Porque hoje as pessoas valorizam muito mais as coisas do que as pessoas. As pessoas valorizam muito mais um negócio por debaixo do pano do que um negócio para ganhar menos e ganhar honestamente. Ou seja, esse conflito que muitos que se dizem cristãos vivem hoje, será que Deus mesmo está com a gente? Será que Deus faz? Será? Irmão, irmã, você que está conosco, e eu ressalto aqui, se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ainda tem tempo de você recebê-lo na sua vida, deixar a religiosidade de lado e conhecer Jesus na sua essência, entregar sua vida para Ele, como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Se você fizer isso, você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Os seus conceitos serão diferentes. O problema é que a gente vive no mundo. E por causa de vivermos nesse mundo, a gente está muito ligado. O nosso corpo, ele é um corpo feito da terra, do pó. Então a gente está muito ligado nesse mundo. Só que nós temos que entender que nós somos agora cidadãos espirituais. Nós também temos, no dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a vida de Cristo veio para nós. O Espírito Santo, nosso Deus, começou a habitar em nós. Então nós passamos a ter uma vida espiritual. Por isso que Paulo, quando escreve, acompanha aí no telão, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo escreve o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós somos cristãos, se nós temos esses valores mesmos gravados dentro da nossa mente, essas coisas que estão acontecendo não podem nos afetar, não podem nos preocupar. Basta vivermos a palavra. Mas como eu disse há pouco, acontece que a vida que a gente leva, ela está assim, de um jeito que a gente estava vivendo numa zona de conforto. Vez ou outra eu ia à igreja, vez ou outra eu orava. Ixi, quanto tempo faz que eu não jejuo? Quanto tempo faz que eu não leio a Bíblia assim, de ler? Sentar com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus pais e ler a Bíblia. Quanto tempo a gente não faz isso? Que a gente fala de tudo. Fala de futebol, fala de política, fala às vezes da igreja, das coisas que acontecem. Mas da palavra, aquele momento gostoso de aprendizado, são poucos. Agora as coisas voltaram. Ainda ontem à noite falava com um casal de amigos. E esse casal, eles disseram assim, a esposa disse, né? Poxa, a gente está vivendo um tempo tão bom, né? A gente nem imaginava que essa reclusão
esse confinamento ia ser bom para a gente. Porque a gente está vivendo um tempo, a gente está estudando mais a Bíblia, a gente está lendo mais a Bíblia. Quer dizer, às vezes precisa acontecer alguma coisa para que a gente tenha esse tempo. Eu quero ler um texto com os irmãos. Vou tirar aqui uma parte desse texto, pegar um gancho nesse texto, para te falar algumas coisas importantes sobre valores nesta manhã. Livro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Se você pode abrir a Bíblia aí. Se está no teu celular, continua assistindo, Deus abençoe, né? Daniel, capítulo 4. Tem uma história interessante aqui. Veja que interessante. Versículo 1. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, ele diz, paz e prosperidade. Aí no versículo 2 ele diz o seguinte, tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Porque ele já tinha ouvido falar e já tinha visto experiências de Daniel com esse Deus. Versículo 3, ele diz assim, como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. Ele está reconhecendo que Deus é grande. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Aí versículo 4 ele diz, eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Zona de conforto, tudo bem, comendo, bebendo, legal. Versículo 5, eu tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Versículo 6, por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Versículo 7, quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Versículo 8, por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao meu Deus, ou ao nome do meu Deus, Deus minúsculo. E o espírito dos santos deuses está nele. Versículo 9 eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Eu vou contar-lhe meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Eu olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. Versículo 11, a árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Versículo 12, tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam naquela árvore. 13, nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, ou uma sentinela, um anjo que descia do céu, e ele gritou em alta voz, derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas, espalhem os seus frutos, fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes presas com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva no campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. Versículo 16, a mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que se passem 7 tempos. Versículo 17, a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Versículo 18, esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, você, Beltesazar, Daniel, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses está em você. Aí Daniel interpreta o sonho, versículo 19, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários.
Versículo 20, a árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu e o seu domínio se estende até os confins da terra. Versículo 23, e tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze, fique ele no chão, em meio à relva no campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passe 7 tempos, entende-se 7 anos. Versículo 24, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Versículo 25, tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim com os bois, como os bois, e te molharás como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Aí Daniel 27 ele diz assim, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver essa vida aí que você está vivendo, zona de conforto, sossegado, em paz. Versículo 28 diz que tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 29, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, 30, ele disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Se esqueceu de Deus. 31 diz que as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse, é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe será tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença 33 veio sobre Nabucodonosor, cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim com os bois, ou como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. 34, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Vou aqui mudar essa frase para você entender o que eu quero chegar hoje. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que os meus valores tinham voltado. Então eu louvei o Altíssimo. Eu honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, como um exército dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. 36, naquele momento voltou o meu entendimento. Eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Eu fiz questão de ler o texto inteiro para você entender. Onde eu quero chegar aqui, para a gente começar a encerrar e participar da ceia. Jesus deu uma dica, acompanhe aí no telão, ou no seu monitor, no seu celular, Lucas 12, versículo 13, alguém da multidão disse para Jesus assim, mestre, dize-me, ou dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Aí então Jesus disse para aquelas pessoas,
Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Presta atenção nisso. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então Jesus conta uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Aí ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Então descanse, coma, beba e alegre-se. Versículo 20, contudo Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? 21, Jesus encerra dizendo: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Sabe, meus irmãos, o maior problema que a gente está vivendo agora, no século 21, no meio dessa crise, o maior problema que nós estamos vivendo hoje, e é interessante isso, pense sobre isso. A maioria esmagadora dos cristãos brasileiros não estão preparados para a volta de Cristo. Aliás, não estão preparados nem para uma crise. Por quê? Porque ele vai para a igreja hoje para desafio, para fazer isso, para fazer aquilo, e eu vou ter, e eu vou conseguir, e eu vou conquistar. E os cristãos de hoje não estão preparados para a crise. Aliás, alguns até diziam no passado que quem está vivendo crise está vivendo porque não conhece Deus. A maioria hoje não está preparado por uma crise, quanto mais para a volta de Cristo. Isso são valores que já deveriam estar gravados na nossa mente. Que tipo de valores? Vou pontuar alguns aqui. Deus permitiu essa situação, e eu acredito que Deus tenha permitido, para a gente aprender a quê? A depender dele. Não é porque você tem uma vida estabilizada, tudo bem, tudo legal, que você agora não precisa mais de Deus. Que você vai levantar pela manhã, olhar na sua garagem e falar assim: ei, que casa linda eu tenho, que carro novo. Aí você vai no celular, olha o seu saldo, nossa, tá cheio de dinheiro, tá sobrando. Oh. Aí você fala assim: isso aqui eu conquistei com meu trabalho. Não, meu irmão, você conquistou isso aí porque Deus teve misericórdia de você. Que a Bíblia diz é que Deus é que dá a capacidade de produzir riqueza. E tem muita gente hoje que está afastada do Evangelho, que está longe de Cristo, porque lá atrás ele achava que servir a Deus era ser rico, era ganhar tudo, era ganhar todas, era... E aí começou a vir problemas, dificuldades, eu estou falando problemas simples. Problemas simples, como por exemplo perder o emprego, ficar doente, problema simples. Aí ele fica desesperado, preocupado. Aí ele já acha que a igreja dele já não é mais boa como as outras. Então ele procura outras igrejas. Aí não consegue sair da mesma situação que vive. E aí ele desiste de Jesus. Por quê? Porque ele não tem valores espirituais gravados dentro do coração. E quando tem, eles entram em conflito. Torna-se um dilema. Torna-se um dilema. E aí ele fica: será que Deus vai agir? Agora nós estamos em crise. Será que Deus vai intervir nessa crise? Será que Deus mesmo vai ter misericórdia da gente? O mundo está acabando. O mundo está acabando. Eu já ouvi e vi essa semana, um amigo até me mandou alguns vídeos. Pessoas no mundo ouviram um barulho. Pessoas aqui no Brasil, pessoas na Austrália ouviram o mesmo barulho. Parece que é um barulho bem parecido com uma turbina de avião. Um barulho interessante. Me mandaram esses vídeos, eu ouvi e o pessoal...
Aí viram as nuvens, imagem nas nuvens, parecendo anjos nas nuvens. Aí viram também no outro lugar uma imagem, acho que na China, a nuvem parecia uma morada celestial, assim, um negócio celestial. Aí também viram aqui no nordeste do Brasil uma nuvem imensa, e aquela nuvem toda amarela e raios no meio. Oh, Deus está ali, oh, Deus está lá, oh, Deus, será que Ele está voltando? Vai acabar o mundo, o coronavírus vai acabar com o mundo? Não, por isso que eu nem falei de coronavírus, estou falando agora. Porque você já deve também estar cansado de ouvir falar do coronavírus. Tanta informação e tanta desinformação, tanta mentira, enfim. Mas Deus permite situações como essa para a gente ficar preparado. Eu estou preparado, se Jesus voltar hoje, eu estou preparado. Eu estou enfrentando a crise de que forma? Confiando em Deus. Confiando em Deus. E estou tranquilo. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. De uma forma ou de outra, Ele vai dar um escape. De uma forma ou de outra, Ele vai mover corações. E como eu disse, se for preciso, o anjo vai aparecer na porta e falar: Senhor pastor, estou aqui, Deus mandou tal dinheiro para você pagar aí as contas. Se for preciso. Eu creio nisso. Pode parecer loucura, mas eu creio. Mas eu prefiro que esse anjo vá na tua casa, abençoe o teu trabalho, a tua vida, e você seja um abençoador. E se cumpra na tua vida o que Jesus ensinou: quanto mais você der, mais abençoado você vai ser. A verdade é que os valores hoje espirituais, na mente de muito cristão, não está gravada. Ele tem só um leve pensamento: Deus é bom, Deus é fiel, Deus abençoa, Deus cura, Deus transforma. Mas não sei. No popular tem muito Tomé hoje. Está precisando ver para crer. E quem sabe essa crise venha mostrar para você que é meio Tomé, para que você confie em Deus, confie em Cristo. Por pior que seja a situação, isso vai passar, já está passando, isso vai acabar. As coisas vão voltar ao normal. Mas entenda que daqui para frente poderão vir crises piores. Poderão vir dificuldades maiores. E quais os valores vão estar impressos na tua mente? Valores morais de fidelidade, de honra, de respeito, de honestidade. Quais os valores espirituais? De buscar a Deus todo o tempo, de falar com Ele sempre, de ler a palavra dEle todos os dias. Esses valores, se eles estiverem gravados na tua mente, se você trabalhar eles todos os dias, se você passar isso para os teus filhos, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não seja como Nabucodonosor. Não seja como esse homem que Jesus citou aqui, que ele olhou o seu, eu vou construir coisa maior, porque eu ainda vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar ainda muito rico, e aí, eu vou curtir a minha vida, eu vou viver na minha zona de conforto, eu vou ficar sossegado, eu vou, cuidado, porque essa noite poderão pedir a sua alma, e tudo que você tem vai ficar aí. Por isso que Jesus falou: a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem, consiste naquilo que ele é. Legal? Nabucodonosor, quando foi avisado por Daniel, Daniel falou para ele assim: é para ti. Se eu fosse o Senhor, eu me arrependia, talvez até Deus tiraria essa sentença. Mas ele falou: não, eu confio no Deus Altíssimo. Deus, você viu que ele começou o texto falando: o Deus Altíssimo, Deus tem me abençoado, o Deus... Ele falou assim como todo mundo fala: Deus me abençoa, tal, mas ele confiava nele. Aí no final do texto ele fala assim: hoje eu reconheço que só Deus tem todo o poder. E Ele humilha quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, Ele abençoa quem Ele quer. Aí ele fala assim: então agora eu entendi que o que eu tenho que abençoar os necessitados. Eu tenho que viver uma vida mais simples, mais junto dos outros.
que sirva de exemplo para você. Que os valores espirituais que você tem na sua mente, morais e espirituais, você consiga colocar isso na cabeça dos teus filhos. Não adianta você encher ele de coisas e não mostrar para ele as realidades da vida. Antes ele não ter nada e ter no coração Jesus, do que ter tudo e não ter Jesus no coração. Amém? Pense sobre isso. Eu quero orar com você. Nós vamos nos preparar aqui para a ceia. Prepare-se aí também. Nós vamos ter este momento daqui a pouquinho. Mas antes eu quero orar com você. Pai Celestial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus ainda estamos na Tua presença, ó Deus. E eu oro, Pai. Eu oro a Ti também, Espírito Santo. Que o Senhor possa agora capacitar, convencer essa pseudo-arrogância que se vive hoje, essa busca por coisas que se vive hoje, e por causa de coisas, casais se abrigaram e se separaram, por causa de coisas, filhos mataram os pais para ficar com as coisas dos pais, por causa das coisas, amigos se separaram, amizades foram desfeitas, por causa de coisas, líderes cristãos se separaram. Ah, Deus, eu creio que o Senhor permitiu toda esta situação para que a gente possa ter estes valores morais e principalmente espirituais dentro da nossa mente. Como disse o salmista, vale muito mais um dia na Tua presença do que 1000 em outro lugar. Mas infelizmente hoje as pessoas não valorizam tanto estar na Tua presença. Talvez agora por toda a situação as pessoas tendem a buscar-te mais. Estamos jejuando, estamos orando todos os dias, estamos lendo a Bíblia todos os dias, estamos falando mais de Cristo, da volta dele, do fim do mundo. Irmãos que a gente fala e não vê a hora de voltar aos cultos, irmãos que tinham o prazer de estar aqui. Quem sabe, ó Deus, esse prazer no coração de todos os irmãos dessa igreja, possa ser, ó Deus, reacendido. A vontade de estar na igreja, a vontade de ter compromisso, seja de quinta, seja de domingo, mas estar e levar os filhos e glorificar o Teu nome e exaltar o Teu nome e trabalhar para as pessoas conhecerem Jesus e ajudar pessoas que estão necessitadas e fortalecer pessoas que estão fracas através de nós, Pai, das nossas vidas. Quem sabe quando terminar isso, Pai, no próximo culto que possamos ter, ó Deus, aqui neste lugar com a igreja reunida fisicamente, que o Senhor nos permita, ó Deus, despertar. E que a gente possa, ó Deus, viver esse novo tempo, um despertamento, em nome de Jesus. Alcança, ó Pai, cada irmão, chefe de família, que ele tenha consciência que ele é o líder da família, que ele é o cabeça. Ó Deus, capacita-o em nome de Jesus. Se é a esposa que está sozinha e está encabeçando a família, capacita, ó Deus. Que os filhos se submetam aos pais, e entendam que os pais têm valores que foram criados dentro deles ao longo da vida, por causa dos sofrimentos até que tiveram. Alguns preferiram continuar honestamente, mesmo com perdas. Deus, que esses valores estejam gravados nos nossos corações, nos corações dos nossos filhos e da nossa posteridade, Senhor, em nome de Jesus. Alcança cada família, cada vida. Que neste tempo, ó Deus, a gente não fique preocupado se o mundo vai acabar. A gente fique preocupado em melhorar, em ser um cristão melhor a cada dia. Em estar preparado hoje, não para o coronavírus, para a crise, preparados hoje para a volta de Jesus. Preparados hoje, caso a gente vá te encontrar, a gente tem que estar preparado hoje. Que seja assim, ó Deus, na vida de todas as pessoas que nos assistem. Se houver alguém que ainda não te recebeu como Jesus, Senhor Jesus, que possa nesta manhã te receber, ou na noite, na retransmissão, te receber
E se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, você entendeu que não é religião, que é um estilo de vida, que é uma novidade de vida. Você não quer, você está cansado de religião. Você está cansado também de igreja, que vive só repetindo as mesmas coisas e pedindo dinheiro. Você quer Jesus? Você pode recebê-lo agora, aonde você estiver. E se você quiser, diga assim comigo: Senhor Jesus, entendi, preciso de Ti. Eu reconheço que sou pecador. Reconheço que estou afastado de Deus Pai. Ele é santo. Eu entendi. E eu quero entregar a minha vida a Ti, Jesus, neste instante. Venha fazer morada no meu coração. A partir de agora, eu declaro: Tu és Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você fez essa oração, que Deus te alcance aí agora. Que Deus possa transformar a tua vida. Que você possa sentir no teu coração o amor do Senhor, a paz do Senhor. Que venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te cure, que Deus te liberte dos pecados, que Deus te traga uma nova vida agora em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. E se você quiser, quando voltarmos, espaço físico aqui, venha conhecer a gente, venha estar conosco. Amém?